Olá, eu sou Milho, Wonka. Milho, que ó, tem um outro canal no YouTube, chama Freak TV, vou deixar ele aqui na descrição e aqui nos cards pra você conhecer, se inscreve lá, assiste os vídeos, tô postando vídeo quase todo dia lá. Wonka, hoje falaremos de cultura geral. Pode chamar isso de cultura geral, esses negócios, ou é tipo cultura inútil? São coisas que podem servir de assunto pra você em algum momento que você tiver sem assunto. Eu adoro esse tipo de coisa, que pelo menos, né, quando você não tem nada pra falar, ao invés de você falar merda, você tem um assunto que possa parecer interessante pra alguém, pelo menos você tem o que falar, a não ser, nossa, vai chover hoje, né? Pelo título do vídeo você já viu do que se trata. São coisas, né, que foram criadas pra gente usar de um jeito e a gente acabou usando de outro jeito. Por exemplo, se eu falasse pra você que a motosserra foi feita pra fazer parto, que o Listerine já foi usado como desinfetante, e algumas coisas que hoje em dia a gente acha muito legal foram criadas simplesmente porque uma outra coisa deu errado. Hoje você vai aprender que nem sempre quando a gente erra, dá merda. Pois eu apresento a vocês 10 produtos que usamos de um jeito, mas que foram criados para uma outra função. Milho, 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 milho. O número 1 é a motosserra. Imagina você que inicialmente a motosserra foi criada para fazer parto. Aí você já imagina o cara chegando perto da mulher grávida e... Não é isso, calma. Afinal de contas, ela não era como ela é hoje em dia. A motosserra foi inventada em torno de 1830 pelo Dr. Bernhard Heim, um ortopedista alemão. Ele criou essa ferramenta após constantemente acompanhar mulheres que sofriam muito no momento do parto. Essa invenção, que inicialmente ele chamou de osteótomo, era bem menor do que é hoje em dia, tinha alguns anéis com alguns dentes nas pontas e era girada por manivela. Ela era perfeita para fazer o corte de pessoas. Só que calma, inicialmente ela era usada para quê? Para cortar a pelvis da mulher, para assim facilitar na hora do parto, para que a mulher não sofresse tanto. Se bem que eu não sei se você cortar a pessoa é diminuir o sofrimento. Mais tarde, vendo a facilidade que essa invenção cortava pessoas, os médicos começaram a usar para cortar ossos. E só em 1920, quase 100 anos depois, 830 para 920 são 90 anos, é isso? Eu ainda sei fazer conta, eu acho, ou tá errado. Finalmente alguém pensou em cortar madeira com a motosserra. Se bem que eu não tenho certeza se isso também foi uma boa ideia. A camada de ozônio tá... nós vamos morrer. Número 2, Listerine. Você já deve ter pensado que visualmente o Listerine parece um desinfetante. Tenha certeza que não é só você que pensa isso. E se eu te falasse que ele realmente já foi um desinfetante? Aliás, antes de ser desinfetante, ele era uma outra coisa. Ele foi inventado por Joseph Lawrence em 1879. Inicialmente usado como antisséptico cirúrgico. Aliás, foi por essa utilização que ele ganhou o nome Listerine, porque o médico que usava muito esse produto nas cirurgias como antisséptico se chamava Joseph Lister. Em 1900, o produto Listerine foi usado como limpador de chão. Detalhe que ele também já foi usado para tratamento de gonorreia. E só em 1920 ele ficou conhecido como uma substância para o tratamento do mau hálito, porque descobriram que ele matava germes que poderiam causar o mau hálito. Aliás, ninguém se preocupava muito em tratar o mau hálito, até o Listerine falar que era legal tratar o mau hálito. Número 3, sucrilhos. Sucrilhos é marca, né? Tem que falar cereal matinal. Se bem que você sabe que é sucrilho. Em 1894, dois médicos, John Harvey Kellogg e Will Kate Kellogg, anote esse nome, trabalhavam em um hospital para tratamento de doenças crônicas. O John e o seu irmão eram adventistas do sétimo dia e estavam procurando alimentos saudáveis. Ao preparar a massa de trigo para fazer granola, Will deixou a massa lá descansando e foi fazer uma outra coisa, porque a massa precisava crescer, precisava atingir o ponto certo. Quando ele voltou, a massa estava ressecada. Deu errado. Em vez de jogar tudo aquilo fora, eles resolveram dar um jeitinho para servir para os pacientes e resolveram passar ela naqueles cilindros de apertar a massa. Sabe aquele que você passa a massa assim, ela sai tipo uma pizza do outro lado? Pois é, eles passaram nesse negócio. Só que em vez de sair a fatia do outro lado, né, tipo, ela foi craquelando, ela foi quebrando em pequenos pedaços que hoje em dia a gente conhece como flocos. Mesmo com essa massa desse jeito, eles resolveram assar aquilo e serviram para os pacientes. Apesar de ela ter ficado um pouquinho dura, era só pôr um pouquinho de leite ali, que ela ia amolecer no leite, sabe? Você molha o biscoitinho no leite e come e tal, é assim. Os pacientes adoraram a novidade. Como aquilo foi um grande sucesso no hospital, em 1906 surgia a empresa Kellogg's. Aliás, a princípio o John se recusou a participar da empresa porque o Will, além de ter feito ali aquele cereal, ele queria pôr açúcar. E açúcar normalmente não faz tão bem para a saúde. Mas depois que a empresa começou a dar muito lucro, ele falou, tá bom, vai, eu vou.
Número 4, batatinha chips. Você nem imaginava que essa batatinha chips que você conhece hoje em dia é resultado de uma vingança. Calma, ninguém matou ninguém. Essa vingança foi cometida pelo chefe George Crumb. Ele criou esse salgadinho em 1853 no Moose Lake House, um lugar que fica perto de Saratoga Springs, em Nova York. Ele tava de saco cheio de um cliente que todo dia ia lá comprar batata frita, sabe aquela compridinha, fritinha que a gente conhece? Pois é. O cliente ia lá todo dia comprar essas batatas e todo dia ele reclamava que a batata tava encharcada e tava murcha e não tava crocante, não tava do jeito que ele gostava. Apesar dele reclamar todo dia ele voltava lá. O chefe George Crumb falou: eu vou aprontar uma com esse cara. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa batata ela tão fininha que ela não vai ter como ficar murcha. Eu vou tacar ela no óleo tão quente que não vai ter como ela não ficar crocante. Eu vou tacar tanto sal que ele vai morrer de pedra no rim. Mais ou menos isso que ele deve ter pensado na hora. Fez dessa forma, fritou a batatinha e serviu pro cara. O cara começou a comer e fez... Foi um sucesso. Era para ser uma vingança, mas deu errado. Essas batatinhas ficaram rapidamente muito populares e ele teve que produzir em larga escala. Então agora você já sabe que a batatinha foi criada de uma vingança e já fica ciente também de que ninguém tá te roubando quando coloca muito ar no saquinho de batatinha. É pra ela não quebrar e ela ficar crocante na hora que você abre, tá bom? Calma. Número 5, o forno de micro-ondas. E se eu te falar que o micro-ondas foi criado inicialmente, aliás, foi criado inicialmente não. O micro-ondas é derivado de um radar da guerra. Sim, inicialmente as micro-ondas eram utilizadas para detectar aviões inimigos de guerra. As ondas eletromagnéticas criadas pelo magnetron chegam até a fuselagem do avião e voltam mostrando a localização dele. Um belo dia, um cara que trabalha na empresa que faz esses radares, o tal do Percy Spencer, em 1945, foi testar um desses radares da empresa com um chocolate no bolso. Quando ele estava na frente do radar, ele percebeu que na hora que ligaram aquilo, o chocolate no bolso dele esquentou e derreteu. Ele falou: opa, pera aí, aconteceu um negócio estranho aqui. Eu não tô com diarreia. Vendo que aquilo foi causado pelo magnetron, ele falou: se eu testar isso com outra coisa. Fez um tubo, colocou um radar e colocou alguns milhos pra pipoca. Eles estouraram na hora e se transformaram em pipoca. E foi aí que ele testou com um ovo. O ovo estourou, porque ele aqueceu de dentro pra fora e a pressão fez ele estourar. Foi aí que ele testou com outros alimentos e em 1946 estava pronto o micro-ondas para usos culinários. O primeiro micro-ondas ele tinha 1,80 m de altura, pesava 340 quilos e custava $5.000. E eu prefiro comer comida fria. Número 6, post-it. Sabe o que é um post-it? Sabe aqueles papelzinhos amarelinhos que você cola nas coisas? Isso é um post-it. O post-it ele surgiu por acaso. Sabe aquela empresa 3M que faz cola, faz fita autoadesiva, faz fita dupla face, faz coisas para colar as coisas e fitas para colar tudo. Enfim, a 3M. Tinha dois caras que trabalhavam nessa empresa. Um deles era Spence Silver, que tinha criado uma cola que colava, mas não colava tanto assim. Era uma cola que ela dava um grudinho, mas não servia para fixar muita coisa. Por exemplo, alguma coisa pesada não ia colar. Alguma coisa que tivesse movimentação não ia colar. Ele pensou: pra que eu fiz essa merda? E aquilo ficou lá de canto. Um outro funcionário chamado Arthur Fry cantava no coral da igreja. E para cantar, ele ficava de pé com seu livrinho ali de cânticos e precisava de alguma coisa para marcar onde ele estava. E sempre ele colocava um papelzinho e aquele papelzinho caía. Ele colocava outro papelzinho e aquele papelzinho caía. Aí depois outro papelzinho e o papelzinho caía. Aí ele falou: como é que eu vou colar esta merda? Não deve ter falado isso porque tava na igreja, mas deve ter pensado. Foi aí que ele lembrou da cola que o amigo dele tinha feito. Ele falou: aquilo cola, mas não cola, pode ser que sirva pra alguma coisa. Pegou um pedacinho de papel, passou aquela cola e colou no livrinho dele e finalmente, plim, estava criado um marca-texto para ele removível, que não ia estragar o livrinho dele. E foi aí que ele teve a brilhante ideia de usar isso como um produto comercializável. Mostrou aquilo para 3M, a 3M olhou e falou: nossa, que bosta de ideia. Depois de muita insistência de que aquilo poderia ser útil para a sociedade, como por exemplo anotar recadinhos e colar nas coisas que não fossem de metal e não precisasse de nada magnético, a 3M resolveu doar algumas amostras grátis para ver se as pessoas iam gostar daquilo e foi um sucesso. Hoje em dia, aquela cola ela é patenteada, o nome post-it é patenteado pela 3M, inclusive a cor, o amarelinho exato daquele post-it é patenteado pela 3M. Número 7, vaselina. A vaselina é uma das substâncias mais versáteis que você pode conhecer. Ela é usada em determinadas partes do corpo humano e muita gente utiliza para facilitar o encaixe de objetos cilíndricos em orifícios redondos.
Mas calma, eu tô falando de parafusos e porcas. A vaselina tem mais ou menos 139 anos de idade. E ela foi criada com o intuito de consertar trilhos e porcas dobradiças, ajeitar os cabelos mais rebeldes, proteger a pele, curar queimaduras e fortificar todo o organismo. Ela é ou não é versátil? Robert Schizbrug ficou sabendo que na Pensilvânia tinha se iniciado a extração de petróleo e queria conhecer como era uma empresa que tirava petróleo. Chegando lá, ele percebeu um resíduo melequento que ficava nas brocas de perfuração e que os funcionários da petroleira usavam aquilo como um tipo de pomada para cicatrização de feridas e queimaduras. Ele, tendo uma visão comercial, olhou aquilo e falou: eu posso vender isso aqui como um remédio. Só que aquilo era muito viscoso e escuro e ele trabalhou muito para que ela ficasse um pouco mais clarinha e sem cheiro. Ele acreditava tanto que ela era um remédio milagroso que ele saía por aí demonstrando seu produto, sabe como? Se cortando e se queimando e passando vaselina na frente das pessoas. Ele era tipo um sadomasoquista. Aliás, um masoquista. Inclusive, ele acreditou tanto na vaselina que ela curava tudo que ele tomava uma colher por dia. Curiosamente, ele morreu aos 96 anos, mas eu tenho quase certeza de que não é por causa da vaselina. Número 8, o plástico bolha. O plástico bolha inicialmente era para ser um tipo de papel de parede. Em 1957, dois engenheiros, o Alfred Fielding e o Mark Chavanis, tentaram criar um papel de parede tridimensional, onde eles colocavam algumas pequenas bolhas de ar dentro de duas camadas de plástico para tentar criar as formas do que estava desenhado ali no papel de parede. E tipo, deu muito errado, porque não tinha nada a ver com a ideia que eles queriam. Enfim, eles perceberam que aquela invenção podia ter um uso diferente. E se aquilo servisse como um isolante térmico no inverno para selar as casas? Também não deu certo. Finalmente, vendo que aquilo era bem macio, eles tiveram a ideia de usar esse plástico para embalar pequenos objetos que eram frágeis e poderiam quebrar durante o transporte. Durante os anos 70 e 80, a empresa acabou criando outros produtos que também usavam essa mesma tecnologia e hoje eles têm uma empresa que vale bilhões de dólares. Tudo porque o papel de parede deu errado. Número 9, o sutiã. Existe uma crença de algumas pessoas de que o sutiã foi criado, na verdade, por um homem para deixar o seio das mulheres mais bonitos, ou com uma espécie de opressão para fazer a mulher vestir algo que seria extremamente desconfortável. Mas muito pelo contrário, o sutiã foi criado por um outro propósito. O que aconteceu é que em 1910, uma mulher, Mary Phelps Jacob, criou o sutiã para libertar todas as mulheres dos espartilhos, que eram incrivelmente desconfortáveis. Ela era uma jovem nova-iorquina que, em um momento de rebeldia, decidiu tirar o espartilho do seu armário, porque ele era muito desconfortável. Com a ajuda da sua empregada, ela criou uma espécie de porta-seios, que era feito com lenços, uma fita cor-de-rosa e um cordão. Aquilo sim era muito mais confortável para ela usar com o vestido novo que ela tinha comprado. As amigas dela ficaram loucas, todo mundo queria usar aquilo. Depois de criar as cópias para as amigas dela, ela finalmente resolveu comercializar aquilo. Só que ela estava mais interessada no sucesso daquilo nas festas do que o sucesso daquilo no mercado. E ela acabou vendendo a ideia do sutiã por $1.500 para uma empresa chamada Warner Bros. Nos 30 anos seguintes, essa empresa faturou 15 milhões de dólares com essa invenção. Enfim, o sutiã na verdade é um símbolo de libertação para as mulheres, né? Tirou ela do desconforto do espartilho. Número 10, o leite achocolatado. Entre 1687 e 1688, um botânico irlandês chamado Hans Sloane tornou-se o médico pessoal do governador da Jamaica. Ao viajar pelo país, ele tomou uma bebida que era tratado ali como uma iguaria. Era uma mistura de cacau com água. O sabor era delicioso, mas ao tomar aquilo ele percebeu que não fez muito bem pro estômago dele, deu um revertério ali, era melhor não tomar mais aquilo. Apesar que ele ficou com aquele gostinho na cabeça e falou: mas eu tenho que tomar isso de um, não é possível que o negócio é tão gostoso e faça tão mal. Enfim, ele tentou buscar uma forma de que aquilo tivesse o mesmo sabor, mas não fizesse mal pro estômago dele. Ele misturou com algumas coisas até que ele teve a brilhante ideia de misturar aquilo com leite. Ele voltou com essa ideia pro Reino Unido e acabou vendendo ela em boticários como um medicamento. E somente anos depois ele acabou sendo vendido da forma que a gente conhece hoje, como uma bebidinha gostosa. E você imaginar que a motosserra foi criada para fazer parto e o negócio que a gente usa contra mau hálito já foi um desinfetante, não era para ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, compartilhe, me siga nas outras redes sociais, siga também a produção no Instagram. Até o próximo vídeo e tchau!